Fala comigo, galera do poker. Vamos abordar esse assunto da parte mental, que muita gente despreza, mas é importantíssimo, é vital para a qualidade do seu jogo e vai influenciar nos seus resultados. Vamos abordar aqui a confiança, o medo e o tilt. Deixa o like para apoiar aqui o nosso trabalho, né? Os vídeos gratuitos dando dicas de poker para você. Se inscreva no canal da ADM Créditos e bora pro vídeo. E eu apresento para você a ADM Créditos, a melhor maneira de colocar os créditos no seu site de poker preferido. E para vender também, tá? Ganhou aquele torneio, quer vender os seus créditos? Chame os nossos atendentes, o contato tá na descrição do vídeo. Bom, vamos começar pelo tilt, que é uma reação emocional que você tem quando as coisas não vão como você gostaria. Pode ser o tilt porque você se sente injustiçado, porque toda vez bate a carta do seu adversário, sempre na retinha final, e você está sendo perseguido. Isso aí é complicado, sabe? Você tem que entender a dinâmica do jogo, jogar em sites regulamentados para você não ter medo de ter algum tipo de problema. Vai jogar ao vivo? Jogue em lugares confiáveis, né? Para você não ter isso na sua cabeça. A primeira coisa, já vai pro jogo sem isso, tá? Senão esse tipo de tilt, nossa, esse aí vai te atrapalhar muito e ele, hoje em dia, ele é injustificável. Pode ser o tilt do erro, quando você percebe, às vezes segundos depois, que tomou a decisão errada. Às vezes tentou um blefe numa hora que não tinha nada a ver tentar aquele blefe, a história não ia colar. Ou porque você errou o tamanho da aposta, pegou uma ficha errada, sabe aquele erro infantil que às vezes a gente comete? Pois é, isso pode te tirar do sério e esse aí é até um pouco mais fácil de você corrigir. Primeiro que você vai pegar sempre o tilt como lição. Então se eu tiltei hoje, acabei perdendo muita ficha por conta de um erro que foi feito aqui, eu não vou errar mais, eu não vou cometer mais esse erro. Foi o tamanho da aposta. Nunca mais eu vou errar esse tamanho de aposta nessa situação. Então, o tilt tem só esse benefício, tá? Ele acaba marcando muito para você um erro que você cometeu. Então, leve isso a seu favor, né? Tome como lição para não acontecer mais. Existe o tilt da fase ruim, que o cara tá em downswing, ou às vezes está com algum problema extra poker e tá deixando isso influenciar e aí tá numa fase ruim, de falta de concentração. E o pior que esse tilt ele acumula de um dia pro outro. Às vezes você já leva pro outro jogo, na primeira meia hora você já desconcentrou tudo. E cara, a melhor coisa para esse tipo de tilt é dar um tempo, tá? Dá um tempo de alguns dias aí, fica uns 2, 3 dias sem jogar, se concentra bastante, vai fazer exercício físico, vai limpar a sua cabeça, limpa a sua mente, tá? E depois volta. Esse, cara, é outra coisa que é da dinâmica do jogo. É a gente conhecer que existem os períodos de baixa e vão existir os períodos de alta. É não pegar uma extrema confiança, que eu ainda vou falar sobre confiança, quando tá dando tudo certo, e nem achar que você é o pior jogador do mundo, que você é perseguido ou algo do tipo, quando as coisas estão dando errado. E a dica sobre tilt é reconhecer primeiramente que você tilta. Tem gente que não gosta de admitir. Então reconheça, tente perceber o que te tirou do prumo naquele momento, o que te tirou do seu eixo mental naquele momento e leve ele como lição. Trabalhe aquele erro para evitar de você tiltar na sua próxima sessão de grind, né? Não pode ficar cometendo sempre o mesmo erro e tiltando por isso. Trabalhe esse erro para que ele não te tire do sério nas próximas ocasiões. E o tilt também tem a ver com ser uma pessoa mais calma, mais paciente. E aí tem várias coisas extra poker que você pode procurar para te ajudar. Isso é muito pessoal. Tem gente que yoga, caminhada ou ter um hobby, tocar um instrumento. Aí, meu amigo, cada um vai ter o que vai te ajudar aí. Procure algo que te deixe mais calmo, mais paciente. Isso vai te ajudar na sua vida. Bom, o medo é uma coisa também que acaba atrapalhando muito os jogadores.
O medo ele é ocasionado muito por um excesso de ansiedade e às vezes por algum trauma. Falando especificamente do pôquer, é quando, por exemplo, você estava numa reta final de torneio, você tinha que chovar aquela mão ali, só que acabou que você encontrou, né? Você chovou uma mão, por exemplo, do cutoff e acaba que você achou o button e o big blind com mãos premium e aí você falou, pô, será que não era para eu chovar? Não é assim que funciona, né? Você vai estudar matematicamente, com a ajuda às vezes de softwares de estudo, para saber se aquele chove ali, sei lá, você chovou um As e 10 suited do cutoff com 10 blinds. Pode colocar em qualquer software aí de ICM que ele vai te dar que é uma mão mais EV. É uma mão que você tem um valor esperado. Positivo, obviamente. Então, é aí que tá a questão. Se você chovou as ideias suited e aí um cara mostrou dama-dama, o outro as, paciência, meu filho. Paciência, isso é do jogo. Bola pra frente. Aqui eu dei um exemplo até muito óbvio, né? Que o as e 10 é chove dessa posição. Mas digamos que tem uma jogada um pouco mais difícil que você estudou e você fez o correto. Só que mesmo fazendo o correto, você perdeu a mão. E por estar numa reta final, no momento importante do torneio, às vezes era um torneio grande, isso acabou te marcando e te deixando com aquele medo. Não deixe esse trauma te vencer. Continue fazendo o correto. E repare também se o medo não está te gerando algumas sensações, algumas consequências que estão até visíveis para os outros jogadores. De você ficar ansioso, de você ficar querendo que a mão se desenrole rápido, de você... da sua mente ficar em branco, porque o pote está alto e aí você, né, bloqueia. Acontece muito isso, tá? O medo às vezes bloqueia a mente da pessoa e ela não sabe o que fazer naquele pote gigante ali, acaba cometendo um erro, tá? Então, o medo é algo que vai caminhar com todos os jogadores, só que quando você domina o erro, quando você entende o medo, perdão, quando você domina o medo e entende que ele não pode estar acima das decisões corretas, pronto, problema solucionado, tá? O que não pode é o medo ficar acima das decisões corretas, porque é óbvio, isso não vai ser bom para os seus resultados. E vamos falar da confiança, que é a parte positiva aqui. Se sentir confiante no poker, acho que é igual qualquer outro esporte, né? Você no futebol, enfim, qualquer coisa competitiva que você está confiante do que você está fazendo, porque seus resultados estão acontecendo, as coisas estão caminhando como você gostaria, isso vai te deixar com o espírito vencedor, né? E isso é muito bom. Isso vai te ajudar a utilizar uma ferramenta de blefe no momento difícil do jogo, que às vezes o medo pode bloquear. A confiança, ela tá 100% ligada aos seus resultados, tá? O jogador mais confiante, ele tende a tomar melhores decisões e isso vai influenciar positivamente nos seus resultados. Só toma cuidado com o excesso de confiança, tá? Para você não se achar o melhor jogador do mundo a todo momento e isso acabar também influenciando numa tomada de decisão. Um blefe que não é para ser dado aqui, mas você tá tão confiante que você fala, não, vai passar mesmo assim. E peraí, não é assim que as coisas funcionam. Então, só toma cuidado com o excesso de confiança. Mas sempre que você estiver se sentindo confiante, siga concentrado no seu jogo, que as coisas tendem a fluir melhor para o seu lado. Como a gente fala aqui no canal, poker é um jogo que vai muito além das cartas. É um jogo mental, é um jogo de pessoas, é um jogo de estratégia, de matemática. E quanto mais você domina todas as áreas do poker, melhor para você. Aqui a gente bateu um papo sobre a parte mental, que é uma das chaves para ser um bom jogador de poker. Deixe seu like aqui no canal da ADM Crédito, se inscreva aí para mais conteúdos como este e até a próxima.